nós entendemos como igreja que o culto tem dois momentos importantíssimos e que estão inteiramente relacionados. Um momento no qual nós partimos em direção a Deus, cantamos, oramos, entregamos ao Senhor nossas ofertas, nossas contribuições, nós vamos ao Senhor com toda a nossa adoração. Mas esse é um momento também tão importante do culto, onde Deus, por sua graça e misericórdia, fala à sua igreja. E como nós precisamos e como nós queremos ouvir a palavra do Senhor, não é verdade? Portanto, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, leremos a partir do versículo 1. Antes de lermos o texto, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ilumine as nossas mentes, pedindo ao Espírito Santo de Deus que regue o nosso coração, para que seja uma terra tão fértil, para que a palavra do Senhor seja lançada com fidelidade e produza os frutos que glorificam a Deus e que tanto abençoam as nossas vidas na presença dEle. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te agradecemos, porque é maravilhoso demais para nós, Senhor, podermos participar de momentos como esse, de adoração, de exaltação, de glorificação do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já experimentamos da Tua parte, neste culto que oferecemos a Ti até este instante, Senhor. E agora nós te pedimos mais uma vez, no nome de Jesus, pela misericórdia do Senhor, pelo amor que o Senhor tem para conosco, e Deus, pela graça que o Senhor tem dispensado às nossas vidas, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, fala conosco. Nós precisamos, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz. Nossas vidas serão fortalecidas e serão transformadas apenas se o Senhor falar conosco. Se não for o Senhor, Pai, se for uma mensagem humana, nós vamos receber apenas informação, mas não o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito fale poderosamente às nossas vidas, que produza, Senhor, os objetivos estabelecidos pela Tua palavra para as nossas vidas. E particularmente, Senhor, me coloco diante do Senhor, entendendo, Senhor, a mesma disposição do Teu servo Davi, quando ele expressa no final do Salmo 27, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha, Senhor, Redentor meu. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Irmãos, nós estamos diante de mais um rico privilégio que o Senhor concede às nossas vidas. Nós, se pararmos para pensar, diante da correria dos nossos dias, já vivemos 12 dias do ano de 2014. E cada período de tempo que se inicia é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concede para fazermos uma retrospectiva, para olharmos para o passado e percebermos a bondade, a misericórdia, a provisão de Deus nas nossas vidas.
E, ao mesmo tempo, podemos olhar para o passado e perceber pontos, situações, comportamentos que talvez não estejam adequados em nossas vidas e que, por isso, fazem com que nossas vidas não sejam necessariamente apresentadas a Deus como uma oferta agradável. E nós precisamos pensar, irmãos, que cada período de tempo que Deus nos concede é uma oportunidade de recomeçar. É uma oportunidade de viver não simplesmente a minha vontade ou os meus sonhos particulares, tão limitados, se comparados aos sonhos, aos propósitos, ao que Deus estabelece para as nossas vidas, por ser um Deus tão maravilhoso. E nós, ao observarmos esse texto, nós vamos perceber que este texto, pela primeira vez na Bíblia, vai fazer uma relação, vai fazer uma comparação, vai fazer uma ilustração das nossas vidas, como se nossa vida fosse uma oferta na presença de Deus. É tão interessante que este recurso é muitas vezes utilizado na palavra de Deus. Quando nós pensamos, por exemplo, no apóstolo Paulo, num texto tão conhecido escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no versículo 12, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, Paulo lança a mão dessa figura de comparação, fazendo com que nossa vida seja comparada a uma oferta que é entregue ao Senhor. Mais para frente, ao final da sua vida, Paulo vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. A libação era a última parte de um processo, de um ritual de oferta ao Senhor, quando o animal, já sacrificado, já queimado diante do altar, sobre este animal era derramado um pouco de vinho, e em razão da rápida evaporação do álcool, subia-se uma fumaça, produzia-se um cheiro, um aroma naquele ambiente, e entendia-se que este aroma era essa oferta que subia como um cheiro suave, como uma oferta agradável ao Senhor. Portanto, irmãos, nós vamos perceber que muitas vezes na palavra de Deus, o Senhor faz uma relação da nossa vida com uma oferta que é oferecida a Ele. Se nossa vida é uma oferta, nós precisamos entender o que é uma oferta. E de uma maneira bem simples, nós entendemos que uma oferta é algo que nós damos a alguém, ou algo que nós damos a uma instituição. Acabamos de ter um exemplo. Alguns irmãos trouxeram ofertas, valores menores, valores iguais ou valores superiores ao valor estabelecido pelo dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos. Ou seja, os irmãos trouxeram ao gasofilácio, entendendo que entregam a uma instituição, a uma igreja fiel, que procura andar em fidelidade aos princípios da palavra do Senhor, uma oferta. Basicamente, uma oferta é isso, é quando nós damos algo a alguém, ou algo a uma instituição. Se nossa vida é uma oferta, e nós aprendemos agora, ou relembramos, o significado de uma oferta, nós precisamos pensar, como tem sido vivida a nossa vida? Porque de alguma forma, nossa vida é observada por Deus, é analisada por Deus, como sendo vivida como se fosse uma oferta. Será que nossa vida tem sido uma oferta agradável na presença de Deus? Ou será que não? Será que nossa vida tem sido apenas uma oferta estabelecida pelo parâmetro do meu coração enganoso? Uma oferta estabelecida segundo as convenções e as influências que recebemos desse mundo que jaz no maligno? Uma oferta segundo os padrões de Satanás, como vimos hoje durante o período da manhã, estudando Gênesis no capítulo 3. E, se nossa vida é uma oferta, de que modo temos vivido, de que modo temos ofertado a nossa vida na presença do Senhor? Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber alguns ensinamentos tão ricos, tão preciosos da parte de Deus, para que possamos viver a nossa vida, não apenas nesse ano que se inicia, aproveitando essa oportunidade que Deus nos dá mais uma vez como igreja e individualmente como crentes em Jesus, no nosso relacionamento com o Senhor,
nós temos uma rica oportunidade da parte de Deus de vivermos a nossa vida como se nossa vida fosse não apenas uma oferta, mas primícias na presença do Senhor. E é justamente sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, observando para esses 7 versículos do capítulo 4 do livro de Gênesis. Se nós lermos mais uma vez o versículo 1, nós vamos ver o texto dizendo que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Interessante que essa apresentação da ordem do nascimento, ela é importante para nós. O texto poderia dizer: Eva teve 2 filhos, Caim e Abel, mas não necessariamente apresentar a ordem do nascimento. Por que será que o texto apresenta a ordem do nascimento? Para mostrar um primeiro princípio tão rico para as nossas vidas, que nos mostra que nossa vida, sendo oferecida para Deus como primícia e não como qualquer oferta, nós vamos perceber que Deus não leva em conta as convenções humanas para que Ele estabeleça sua bênção ou sua rejeição às nossas vidas. Por quê? Porque a convenção social, já no início da formação do homem, dizia que o primogênito, que o primeiro filho, o homem que nascesse, ele teria bênçãos superiores, bênçãos além dos demais irmãos que viessem depois dele. Olhando para o texto, e ao observarmos que Caim é o primeiro a nascer, nós poderíamos pensar, pelo direito, pela convenção humana, pelos padrões dos homens, Caim deveria receber esse relacionamento especial, e sua oferta deveria ser recebida na presença de Deus por ser o primogênito. Mas Deus nos escolhe não por convenções humanas. Deus nos escolhe não por causa de algo que possamos fazer. Ai de nós, se tivéssemos algum tipo de pensamento de que nossa salvação acontece pelas obras. Mas o texto nos mostra que Abel nasce depois de Caim. Ou seja, diante dos homens, ele não tinha tantos direitos enquanto Caim tinha. Ele havia sido escolhido e Caim não. Se queremos oferecer nossas vidas para Deus, não como uma mera oferta, mas como primícias, precisamos entender que nosso relacionamento com Deus não se estabelece baseado em convenções humanas, nos padrões humanos tão limitados, mas estabelece-se com base na graça, com base na eleição, com base na soberania de Deus. Sem esse entendimento, vamos achar que pelos nossos méritos ou pelas convenções humanas, Deus tem que aceitar a nossa oferta. O versículo 1 e a primeira parte do versículo 2 vai nos ensinar essas verdades. Mas não apenas isso. Quando nós observamos o restante do versículo 2, nós vamos continuar aprendendo lições tão importantes para que nossas vidas sejam como primícias e não uma mera oferta na presença do Senhor. Olha o que diz o restante do versículo 2. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Muitas pessoas dizem que a oferta de Abel foi aceita porque Abel ofereceu uma oferta de sacrifício, porque ele era um pastor de ovelhas, talvez um pecuarista, e por sacrificar um animal, por causa do sangue, Deus estaria recebendo a sua oferta. Ao passo que Deus não recebeu a oferta de Caim, porque Caim era um agricultor, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas este entendimento, neste texto específico, não se aplica. Porque quando nós observamos a etimologia, o significado dessa palavra oferta nesse texto, ele tem um significado diferente da palavra oferta em outros textos bíblicos. Muitas vezes nós vamos ver o povo ofertando animais na presença de Deus, para que o sangue desses animais fosse derramado, para que esse ritual da oferta fosse realizado, para que Deus se agradasse e trouxesse perdão ao povo, apontando para o Cordeiro de Deus, para Cristo Jesus, para aquele que tira o pecado do mundo, para aquele que viria. Muitas vezes na Bíblia, oferta está relacionada a sacrifício de animais e derramamento de sangue. Mas neste texto especificamente, não é essa a ideia da palavra oferta. Então não é porque Abel era pastor e Caim era agricultor que Deus recebeu a oferta de um e a oferta de outro. Não. Mas nesse texto a palavra oferta significa entregar um tributo. Não um tributo de imposto,
mas um tributo pelo reconhecimento de quem Deus era. Para a gente entender isso um pouco melhor, a gente pode se lembrar, por exemplo, quando falece uma grande personalidade, um grande nome da música, por exemplo. O que os cantores que foram influenciados por aquele que faleceu fazem? Depois de um tempo, eles se reúnem, eles cantam as canções daquele cantor falecido, porque eles reconhecem a distinção, a relevância, a superioridade da obra, das composições, da música daquele músico, daquele cantor falecido. Eles fazem um tributo. Nesse texto, tanto Caim quanto Abel, eles oferecem oferta na presença de Deus como tributo, como homenagem, como reconhecimento da grandeza de Deus, entendendo que Deus merecia esta honra. Portanto, não é porque Abel era pastor e Caim agricultor. E isso nos mostra algo muito interessante. Que muitas vezes nós pensamos, na minha vida, nas coisas que eu vivo, diante do meu cotidiano, eu não vou entregar uma oferta que é agradável ao Senhor. Entregar uma oferta agradável ao Senhor é ser missionário transcultural. Oferecer uma oferta agradável ao Senhor é ser oficial na igreja. Oferecer oferta agradável ao Senhor é ser pastor. E essa é uma visão completamente equivocada, que muitas vezes nós herdamos por uma distorção do catolicismo romano durante toda a Idade Média. Na Idade Média, o que era dito para as pessoas, o que era dito para os fiéis? Existiam duas classes de ofertas e de vidas que eram vividas. Uma vida que era mais agradável a Deus, a vida vivida pelos clérigos, pelo Papa, pelos monges, pelos cardeais, pelos padres, porque eles cuidavam do serviço religioso, ao passo que o sapateiro, ao passo que o verdureiro, ao passo que os outros profissionais que não eram clérigos, eles eram tidos como leigos, como inferiores. O trabalho deles não era tão agradável na presença de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos perceber que Deus não leva em conta a diversidade das vocações. Deus me vocacionou para ser um ministro do Evangelho. Deus te vocacionou para ser uma dona de casa, uma professora, um gari, um empresário. Mas com as nossas vocações, nós podemos oferecer oferta que seja agradável a Deus, desde que essas vocações sejam condizentes com aquilo que ensina a palavra de Deus. Quando nós observamos o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que nos diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso diz respeito ao nosso estudo, isso diz respeito à nossa vida doméstica, isso diz respeito ao nosso trabalho, isso diz respeito à nossa vida ministerial na igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós podemos exercer nossas vocações, por mais diversas que elas sejam, para a glória de Deus. Nossa vida pode ser primícia na presença do Senhor, desde que entendamos o fundamento que está por trás da entrega dessa oferta. E o texto vai nos ensinar sobre isso. Quando nós olhamos para o versículo 3, o texto nos diz: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Interessante nós observarmos que o texto não diz que a oferta de Caim era necessariamente ruim. O texto apenas diz que Caim trouxe uma oferta. Muitas vezes nós pensamos, Caim trouxe uma oferta estragada, Caim trouxe uma oferta ruim, mas não necessariamente, porque o texto não nos dá base para afirmarmos isso. E a continuação do texto nos diz: Abel, porém, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E para entendermos esse texto, e para que nossas vidas sejam primícia, e não simplesmente uma mera oferta na presença do Senhor, nós precisamos entender o que significa a palavra primícia. A primícia, ela é a primeira parte da colheita, a primeira parte do cuidado com o gado, a primeira parte de tudo aquilo que nós produzimos, fruto do nosso trabalho, é a primícia. Mas muitas vezes, a primeira parte da colheita pode não ser a melhor parte, mas para que Deus receba a primeira parte, e nós sabemos que aquilo que é importante na nossa vida, nós colocamos em primeiro lugar. Marido e a esposa que diz que o cônjuge são importantes para ele, mas colocam o cônjuge
a esposa e o esposo em último lugar na lista de prioridades, eles dizem que o cônjuge é prioridade na palavra, mas de fato o cônjuge não é. Agora, quando o cônjuge está em primeiro lugar, o marido e a esposa se desdobram para cuidar do cônjuge, porque entendem a importância desse cuidado. Então nós precisamos entender que a primeira parte é porque é aquilo que é mais importante. Se Deus é de fato o Senhor das nossas vidas, se nós cumprimos o primeiro grande mandamento, de amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento, nós não teremos problema nenhum em entregar para Ele sempre a primeira parte de tudo nas nossas vidas. Mas como eu disse, a primeira parte pode não ser a melhor. E aí, para ficar bem claro de que Deus não deve ser apenas o primeiro, mas o maior nas nossas vidas, porque Ele poderia ser o primeiro, mas o menor. Mas para mostrar que Ele deve ser o primeiro e o maior nas nossas vidas, nós devemos entregar como primícia, não apenas a primeira parte, mas a melhor parte. Todas as vezes que uma oferta na Bíblia aparece com essa expressão gordura, significa carne macia, carne melhor para se alimentar, carne mais tenra. E é justamente essa ideia que está aqui. Quando nós vamos ao açougue, ao supermercado, quando nós queremos comprar uma carne melhor, nós procuramos uma carne que fica na composição do animal, onde se tem mais gordura no corpo do animal, porque a carne vai ser mais macia, vai ter menos fibra muscular, e para isso vai ser mais gostosa, mais fácil de mastigar e de se alimentar. Por isso elas são carnes nobres. Portanto, irmãos, a primícia é a primeira parte. A primícia é a melhor parte de tudo aquilo que nós fazemos. E o texto diz que Abel trouxe das primícias, enquanto Caim trouxe uma oferta. Se nossa vida deve ser uma oferta agradável ao Senhor, nossa vida não pode ser simplesmente uma oferta, mas nossa vida precisa ser uma oferta na qual a primeira parte e a melhor parte de tudo na nossa vida nós entregamos para o Senhor. Já parou para pensar que muitas vezes nós entregamos para Deus aquilo que é o resto, aquilo que sobra, aquilo que não tem mais valor para nós? E muitas vezes, no nosso entendimento tão equivocado, nós achamos que isso é válido. Em Lucas, no capítulo 21, um texto muito conhecido por nós vamos perceber homens trazendo grandes somas de dinheiro ao gasofilácio. E as pessoas que observavam isso ficavam impressionadas. De repente se levanta uma viúva e ela traz 2 moedas. Essas 2 moedas, elas representavam menos de 32 avos de um dia de trabalho. Se nós pegássemos o salário mínimo hoje, dividíssemos por 30 e depois dividíssemos por 32, nós perceberíamos a quantidade que essa viúva estava trazendo de valor financeiro ao gasofilácio. O Senhor observa isso, e enquanto que diante dos homens aquelas grandes ofertas os impressionavam, e eles pensavam, eu trouxe uma oferta agradável diante de Deus, porque olha o tamanho da quantidade, do valor financeiro que eu trouxe. Ao passo disto, Deus vai dizer que Ele se agradou da oferta da viúva, porque ela deu tudo o que tinha. E estes homens, que traziam muitos recursos financeiros e que impressionavam os demais presentes, eles traziam do que sobrava, daquilo que não lhes era importante. Deus não está preocupado com a proporção daquilo que nós oferecemos para Ele diante dos homens. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe o valor que nós damos para Ele. Talvez na nossa vocação, aquilo que você esteja exercendo para o Senhor pode ser muito pequeno aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus pode ser uma oferta agradável. E pelo contrário, e infelizmente, nós podemos estar fazendo muitas coisas que aos olhos dos homens pode parecer algo muito significativo, extraordinário, mas aos olhos de Deus são apenas uma oferta. E Deus faz distinção entre a vida oferecida como primícia e quando nós oferecemos apenas uma oferta ao Senhor. Olha o que nos diz o restante do versículo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Interessante que o texto faz uma relação entre a oferta e o ofertante, porque não dá para desvincular a oferta e o ofertante.
Deixa eu dar um exemplo acerca disso. Quando nós trazemos a nossa oferta, nós não sabemos, os demais presentes, não sabemos se aquela pessoa está sendo fiel ao Senhor, se está trazendo das primícias ou se está trazendo do que sobra. Mas Deus leva em consideração o nosso coração. Deus faz uma relação entre a oferta e a aceitação da pessoa. Quando a oferta da pessoa é agradável, isso mostra o coração da pessoa. Isso mostra o desprendimento do coração da pessoa. Isso mostra o vínculo, o compromisso de vida que a pessoa tem com o Senhor. Por isso que Deus recebe a oferta e o ofertante. Não tem como nós pensarmos, eu ofereço na minha vida o que sobra. O resto da minha vida eu ofereço para o Senhor, mas Deus vai me aceitar. Não é isso que o texto diz. O texto diz que pela graça, não pelos méritos dele, basta nós observarmos Gênesis 3,15 no contexto anterior, mas pela graça, Deus recebe a oferta junto com o ofertante, porque a oferta revela o coração do ofertante. Ao passo que quando Deus rejeita a oferta, Deus rejeita a oferta e o ofertante. No sábado pela manhã, depois do futebol que nós temos aqui com alguns irmãos da igreja, eu estava dando carona para 2 adolescentes e nós conversávamos sobre o texto de Malaquias no capítulo 1. E aí um desses adolescentes disse que trouxe esse texto na reunião, no trabalho de adolescentes da sexta-feira, na reunião de oração. E o texto é muito duro quando Deus diz, olha, tomara tivesse alguém que fechasse as portas do templo para que eu não recebesse mais esse tipo de oferta. Porque as pessoas estão dando o animal coxo, o animal cego, o animal manco, para que fosse ofertado ao Senhor, para que Deus se agradasse disso. Aí Deus diz o seguinte, vai oferecer isso para o teu governador? Interessante nós pensarmos que se um dia nós tivéssemos uma audiência com a presidente da República, por exemplo, e se nós fôssemos levar um presente para ela, você ia levar do que sobra? Você ia levar para ela aquilo que é o mais inferior na sua vida? Ou você tentaria oferecer para ela por gratidão, por reconhecimento da honra, da distinção da posição que ela ocupa, algo que fosse muito bom dentro das suas condições? Por que nós fazemos isso para os homens e por que nós não fazemos isso para Deus? Por que nós entregamos o que sobra, o resto de tudo para o Senhor? E para os homens, para as autoridades, para as pessoas desse mundo, nós as bajulamos, nós nos preocupamos excessivamente com o que elas pensam de nós. Por que não se preocupar com aquilo que Deus pensa a nosso respeito? Porque a palavra nos diz, antes importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Quem morreu por nós numa cruz não foi um mero homem, mas foi o Deus Filho, o Deus Homem, Jesus Cristo. Quem garante nossa salvação, quem nos sustenta nessa vida é o Senhor. Por que não nos preocuparmos com o que Ele pensa ao nosso respeito? E diante dessa realidade, diante deste conflito, nós vamos ver que Abel, ele oferece uma oferta excelente. A palavra primícia, ela tem uma grande relação na Bíblia com a palavra excelência. E muitas vezes nós deturpamos a ideia de excelência. E hoje as pessoas fazem uma coisa um pouquinho mais elaborada, um pouquinho melhor, e dizem que esta coisa é algo excelente. Mas o excelente é aquilo que é superior, aquilo que tem uma distinção incomparável, aquilo que é o padrão, que é a grande referência. Quando nós observamos, por exemplo, e vou ler para os irmãos, o texto de Hebreus, capítulo 11, no versículo 4, olha o que o texto nos diz. Pela fé, não por obras, não por mérito pessoal, mas pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. E se nós estamos com este texto aberto, é porque Deus lançou mão da vida de Abel, da oferta de Abel, para nos ensinar que nossas vidas devem ser primícias na presença do Senhor. Se queremos viver diante de Deus, se queremos oferecer a Ele uma vida que lhe seja aceitável. Mas quando nós olhamos para Caim, nós vamos ver situações terríveis que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Vou ler para os irmãos alguns textos. Primeiro deles, 1 João capítulo 3. Olha o que diz o versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão.
E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E igualmente, se nós abríssemos a palavra de Deus, na carta de Judas, no versículo 11, nós observaríamos da mesma forma Deus dizendo: assim como Caim foi no passado, alguém que pertencia ao maligno, e por isso entregava uma oferta qualquer ao Senhor, pensando que Deus deveria se agradar dele, muitos outros Caíns se levantam ao longo da história. Essa é uma pergunta muito dura que nós nos fazemos, mas nós precisamos de fazer essa pergunta. Se Deus olhasse para nós, e Deus olha para as nossas vidas, e se Deus tivesse que estabelecer um parâmetro para nós, ao observar a nossa vida, se nossa vida é apenas uma oferta, ou se é primícia, a primeira parte e a melhor parte de tudo na nossa vida para o Senhor, será que nós seríamos como Caim, ou será que nós seríamos como Abel? Porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. E voltando para o texto, nós vamos perceber que no versículo 5, essa rejeição de Caim, ela vai produzir uma implicação muito séria. O texto vai nos dizer: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. A ira de Caim foi tão grande, por ouvir a rejeição de Deus à sua oferta naquele momento, que ele sequer conseguiu disfarçar. Já perceberam, quando a gente recebe uma notícia que é muito impactante, como o nosso semblante muda? A ira no coração de Caim foi tão grande que ele sequer conseguiu disfarçar exteriormente, porque não conseguiria disfarçar interiormente, porque Deus conhece o nosso coração, mas ele sequer conseguiu disfarçar exteriormente. E o texto diz: lhe descaiu o semblante. Só que quando Deus rejeita a oferta, não necessariamente Deus está nos rejeitando para sempre. Deus está nos ensinando, Deus está tratando conosco de uma maneira didática. E era isso que Deus estava estabelecendo na vida de Caim. Talvez você esteja pensando: eu olho para o ano de 2013, eu olho para os outros anos de minha vida e percebo que apenas eu tenho sido um religioso. Estou buscando não em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. Mas estou buscando em primeiro lugar a minha vontade, os meus sonhos pessoais, e estou fazendo de Deus não o Senhor da minha vida, não o dono da minha vida, mas estou fazendo de Deus o meu servo, aquele de quem eu lanço mão para que os meus desejos pessoais sejam realizados. Mas o texto nos mostra que Deus está rejeitando Caim para ensinar a Caim. E o versículo 6 vai nos dizer: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que lhe descaiu o semblante? Como nós vimos hoje pela manhã, sendo Deus um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E por saber de todas as coisas, Ele faz perguntas não para que tivesse conhecimento. Ele já sabia o que se passava no coração de Caim. Deus faz perguntas porque quer levar Caim ao arrependimento, à confissão de pecado, porque dentro da responsabilização que Deus dá ao homem, a maneira que Deus estabelece para que o pecado seja tratado na nossa vida, para que nossa vida não seja simplesmente uma oferta, mas primícia na presença de Deus, envolve arrependimento, envolve tristeza no nosso coração por oferecer a nossa vida como uma simples oferta para Deus, uma oferta segundo o meu padrão, uma oferta segundo eu acho que Deus vai se agradar. Envolve uma mudança de mente, entendendo que nossa vida não deve ser uma simples oferta, mas deve ser primícia na presença de Deus. E envolve uma mudança de atitude. E este ano de 2014 é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para que possamos, se estamos vivendo nossa vida de uma maneira indiferente às coisas de Deus, para que possamos restaurar o nosso relacionamento com o Senhor, receber o perdão que há em Cristo Jesus, desfrutarmos da maravilhosa graça de Deus e fazer com que nossas vidas sejam vividas na presença do Senhor como primícia, oferecendo a primeira parte de tudo na nossa vida para o Senhor, oferecendo a melhor parte da nossa vida em tudo para o Senhor. Só que o texto nos mostra que Caim não vai aceitar o tratamento de Deus. O tratamento de Deus muitas vezes é duro, irmãos. O tratamento de Deus muitas vezes, ele mexe conosco. Mas se nós queremos viver segundo o padrão de Deus, nós precisamos nos submeter aos padrões que Ele estabeleceu. Gostei muito da oração que foi feita aqui pelo irmão André. Senhor, que nós possamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Hoje o que as pessoas fazem?
para satisfazer o desejo do seu coração, para viver a sua vida no pecado e tentar dar algum tipo de legitimidade que Deus se agrada, as pessoas distorcem o texto bíblico. E nós vimos hoje pela manhã o que acontece quando um pequeno desvio no texto bíblico, nós vamos perceber o que isso produz na nossa vida, uma terrível e destruidora consequência. Ou nós andamos pela bendita palavra de Deus, ou nós somos apenas religiosos, somos joio no meio do trigo. Nossa oferta, nossa vida não tem sido agradável na presença de Deus. Palavra dura, eu sei, irmãos, ela é dura. E ela é dura primeiramente para mim. Mas não é assim que Deus nos ensina. O Senhor Jesus nos disse: nisto conhecereis quem são os meus discípulos, se permanecerdes nas minhas palavras. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, vai nos dizer isso. Muitas pessoas começam a andar com Cristo, mas quando percebem as lutas do Evangelho, as renúncias do Evangelho, de que de fato somente estamos em Cristo Jesus, como renunciamos nossa própria vida, tomamos a nossa cruz e seguimos ao Senhor, somente quando nós morremos para nós mesmos é que nós conseguiremos oferecer nossa vida como primícia para o Senhor. Interessante que Caim ofereceu uma oferta, e se ele ofereceu uma oferta, ele estava oferecendo as primícias para alguém. É importante nós pensarmos nisso. Todas as vezes que na nossa vida, nós oferecemos na nossa vida apenas uma oferta, apenas o que resta, ou o que nós achamos que é certo, não seguindo os padrões de Deus, nós estamos necessariamente entregando a primícia para alguém, ou entregando a primícia para nós mesmos, por sermos egoístas, ou entregando a primícia para as pessoas, para outras pessoas que ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas, ou entregando a primícia para mera religiosidade e para tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus não reparte a glória dele com ninguém, e a nossa vida só vai ser aceita na presença dele quando nós oferecermos tudo. A primeira parte é a melhor parte para o Senhor. Final do versículo 7 vai nos dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito? E talvez você esteja pensando: minha vida não tem sido vivida como primícia para o Senhor. Mas se você proceder bem, e esse é o momento da graça, esse é o momento, a oportunidade que Deus nos dá para fazermos diferente nesse ano, se não temos vivido como primícia para o Senhor. Se nós procedermos bem, se nós entregarmos a nossa vida, as primícias para o Senhor, assim como Abel fez, nós seremos aceitos pela graça. E por que não fazermos isso, irmãos? Temos esperança, temos essa expectativa tão linda da parte de Deus para nós. Mas, da mesma forma que Deus graciosamente dá essa nova oportunidade para Caim, e nessa noite pode estar dando essa oportunidade para a minha vida e para a sua vida, o texto vai nos dizer: mas se todavia procederes mal, continuar oferecendo para Deus o que resta ou o que você acha que é certo na sua vida, apenas uma oferta. Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. E a ideia aqui é de uma grande fera que só está esperando que a porta seja aberta para nos tragar. É a ideia de 1 Pedro no capítulo 5, versículo 8, que eis que o diabo está à porta como um leão ao nosso derredor, esperando para rugir, esperando para tragar as nossas vidas. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Esse desejo egoísta de viver para si mesmo e não para Deus, esse desejo vai destruir a sua vida. Esse desejo de viver o seu padrão e não o padrão de Deus vai destruir a sua vida, saiba disso. É o que o texto diz, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus nos dá essa responsabilidade. Deus nos responsabiliza dessa maneira. E nós observamos, portanto, a maravilhosa oportunidade que nós temos e a grande oportunidade, igualmente, que nós temos nessa noite, de fazer com que o ano de 2014, e se Deus assim permitir, que vivamos todos os anos, os dias desse ano, e outros anos que possam vir, se o Senhor Jesus Cristo não nos voltar para nos buscar, durante esse tempo, nesses anos de vida, nesses dias de vida que nós possamos viver, que possamos oferecer a nossa vida como uma oferta que é agradável na presença de Deus, fugindo da mera religiosidade, fugindo da idolatria do eu, estabelecendo o seu relacionamento com Deus com base nos seus próprios parâmetros. Os nossos parâmetros são limitados, os parâmetros do Senhor são perfeitos e sempre produzem o melhor de Deus para as nossas vidas. Que Deus os abençoe, irmãos,
para que possamos oferecer a Deus a nossa vida, que possamos entender que nossa vida não é nossa, ela deve ser entregue a Deus e entregue ao Senhor de maneira com que Ele se agrade. A grande realização da vida, a grande aventura da vida é conhecer o Senhor Jesus e fazê-lo conhecido, é viver para a glória de Deus. Nada, absolutamente nada se compara a isso. E nós como igreja, como nós cantamos aqui, que grandes coisas estão por vir, que não cantemos isso de uma maneira triunfalista, que não cantemos isso de uma maneira mundana, mas que nós possamos entender que grandes coisas de fato estão por vir. Nossas vidas em 2014 serão primícias na presença de Deus. Tudo que for realizado na nossa igreja, nós vamos oferecer com excelência, para que Deus seja honrado e através dessa honra, que esta honra inspire as pessoas da cidade de Juiz de Fora. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que a nossa vida seja de fato oferta agradável na presença do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Se você puder, baixe mais uma vez a sua cabeça, ou fique da maneira que você achar melhor, mas fale com o Senhor, diante dessa palavra que nós ouvimos agora da parte de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra e entender qual é o caminho do Senhor, o parâmetro do Senhor para as nossas vidas. Entendemos, Senhor, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados em Cristo Jesus, segundo o seu propósito. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós somos chamados pelo Senhor, porque ouvimos o evangelho da graça de Deus, e nós queremos, Senhor, como igreja, viver uma vida que seja agradável na Tua presença. Senhor, nos ajude para que verdadeiramente, através da atuação do Teu Santo Espírito, que submetamos tudo na nossa vida à Tua vontade. Por mais difícil que seja para nós, por maiores, Senhor, que sejam as renúncias, nós te pedimos, Senhor, nos ajude, para que como igreja, primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, e nós individualmente, como crentes em Jesus, que possamos oferecer a nossa vida, que possamos viver na nossa vida, a nossa vida como primícia, e não como uma mera oferta na Tua presença. Ajude-nos, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.